Milionário abandonou sua esposa depois que ela sofreu um acidente e ficou com o rosto deformado. Anos depois, ele a vê linda e casada com o presidente de sua empresa. Marcos sempre foi um homem movido pelo orgulho e pela aparência. Dono de uma fortuna considerável, ele tinha tudo que o dinheiro podia comprar: mansões, carros de luxo, viagens ao redor do mundo. Mas, acima de tudo, tinha Larissa, sua bela esposa, uma mulher que o encantava não apenas pela aparência, mas pela sua doçura e força interior. Para muitos, ela era o verdadeiro tesouro de Marcos. No entanto, quando um trágico acidente de carro tirou de Larissa o que ele considerava mais valioso, sua beleza física, o amor que ele jurava eterno desapareceu como fumaça. Em menos de 6 meses, ele pediu o divórcio, incapaz de suportar a nova realidade. Larissa, devastada pelo acidente e pela rejeição do homem que um dia disse amá-la, viu seu mundo desmoronar. Seu rosto estava marcado por cicatrizes profundas, reflexos de um destino cruel. O brilho nos olhos de Marcos havia se apagado, e ela agora enfrentava o mundo sozinha, sem o apoio do homem em quem confiava. Ela passou por várias cirurgias, mas as marcas, tanto físicas quanto emocionais, eram profundas demais para serem apagadas tão facilmente. Os anos passaram, e Marcos, que antes nadava em rios de dinheiro, viu sua fortuna evaporar devido a investimentos arriscados e uma série de más decisões. Ele perdeu tudo. Agora, vivendo uma realidade muito distante daquela que conhecia, o homem que um dia teve o mundo aos seus pés se tornara apenas mais um empregado de uma grande empresa, ocupando um cargo humilde que mal pagava suas contas. Certo dia, Marcos foi convocado para uma reunião com a alta direção. Ele não sabia o motivo do encontro, mas estava ansioso, acreditando que poderia ser promovido. No entanto, ao entrar na sala, ele foi atingido por um choque devastador. Na cabeceira da mesa, sentada com toda a elegância e poder que ele nunca imaginaria, estava Larissa, sua ex-esposa. Ela estava linda. Marcos sentiu o coração parar por um instante. Não podia ser real. A mulher à sua frente era radiante, com uma confiança inabalável e um sorriso que exalava autoridade. Seu rosto, perfeito, como se o tempo e o acidente jamais tivessem acontecido. As cicatrizes que ele lembrava com repulsa não estavam mais ali. Larissa estava transformada, não apenas fisicamente, mas em sua postura, no brilho de seus olhos, no ar de poder que a cercava. Ele se sentiu pequeno, menor do que jamais imaginara. O homem que um dia a rejeitou estava agora diante dela, como um simples empregado. O constrangimento e a culpa o engoliam enquanto ele tentava processar aquela visão. Como isso era possível? Como Larissa havia se reerguido de maneira tão grandiosa depois de tudo que ele a fizera passar? Larissa o encarou por um momento. Seus olhos, que um dia transbordaram de amor por ele, agora o atravessavam com uma frieza cortante, como se ele não fosse mais nada além de um estranho. Sem qualquer emoção aparente, ela apresentou o presidente da empresa, seu marido, Carlos Mendonça, um empresário de renome que havia transformado aquela corporação em uma gigante do mercado. "Ah, você deve ser Marcos, certo?", disse Carlos, estendendo a mão com um sorriso amistoso. "Larissa me falou sobre você." O estômago de Marcos revirou. Larissa tinha falado dele? O que ela teria contado ao homem que agora era seu marido? Cada detalhe da sua traição? Como ele a abandonou no momento mais vulnerável de sua vida? Larissa, sem tirar os olhos dele, completou: "Sim, Carlos, esse é o Marcos. Nós já nos conhecemos há muitos anos." Havia uma tensão palpável no ar. Marcos estava preso em um redemoinho de emoções: vergonha, remorso, incredulidade. Ele tentava reunir forças para falar algo, mas cada palavra morria antes de sair de sua boca. O que ele poderia dizer diante daquela mulher que havia renascido das cinzas?
Marcos sentia o suor frio escorrer pelas têmporas. Estava diante de Larissa, a mulher que um dia ele havia desprezado, mas agora ela parecia inalcançável, alguém muito acima dele. A ironia era cruel. Enquanto ele havia perdido tudo, ela ressurgia triunfante, bela e poderosa, como se a vida tivesse lhe dado uma segunda chance que ele não poderia sequer sonhar. Larissa, Marcos tentou falar, sua voz saindo rouca e fraca. Ele não sabia como continuar. As palavras escapavam por entre seus dedos como areia. Ela apenas o observava, sem emoção aparente, mas havia algo nos olhos dela que o inquietava. Não era ódio, não era raiva. Era algo pior. Indiferença. O silêncio de Larissa o sufocava mais do que qualquer grito ou acusação. Marcos, ela finalmente disse com a voz firme. Precisamos discutir algumas questões da empresa. Agora, sou sua chefe e temos assuntos importantes a tratar. Aquelas palavras cortaram como uma lâmina. Sua chefe? Era quase impossível acreditar que o destino havia dado essa reviravolta. Ele, um milionário outrora poderoso, agora trabalhava para a mulher que abandonou. Carlos, sempre cortês, o convidou a se sentar, como se nada de anormal estivesse acontecendo. O ambiente corporativo mantinha-se formal, mas dentro de Marcos uma tempestade se formava. Enquanto Larissa falava sobre números e projetos com a confiança de uma verdadeira líder, ele mal conseguia prestar atenção. Sua mente estava a quilômetros de distância, vagando pelas lembranças de como tudo havia começado a desmoronar. O acidente havia mudado tudo, claro. Quando Larissa sofreu o trauma, ele simplesmente não soube como lidar. A imagem perfeita da mulher que ele exibia com orgulho havia se partido, e ele, covarde, escolheu fugir. Achou que estava fazendo o melhor para si. Agora, anos depois, cada escolha errada o levava a este momento. Assistindo a mulher que ele rejeitou se tornar algo muito maior do que ele jamais imaginou. Marcos. Larissa interrompeu seus pensamentos com um olhar penetrante. Você está ouvindo? Acho que isso é o suficiente por hoje. Vamos finalizar os detalhes depois. Ela se levantou, encerrando a reunião. Carlos a acompanhou com um sorriso, e Marcos ficou para trás, perdido no turbilhão de emoções e lembranças. Marcos permaneceu na sala por alguns segundos após a saída de Larissa e Carlos. Ele sentia como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. A humilhação pesava sobre ele como uma âncora. Não apenas havia perdido toda a sua riqueza e status, mas também estava agora à mercê da mulher que ele havia abandonado no momento mais frágil de sua vida. Ao sair da sala, ainda desnorteado, Marcos vagou pelos corredores da empresa, as memórias invadindo sua mente como uma avalanche. Ele lembrava do dia em que entrou no hospital para visitar Larissa logo após o acidente. Ela estava coberta de bandagens, e embora ainda estivesse viva, sua aparência havia mudado para sempre. Ele não soube lidar com aquilo. Sua incapacidade de enxergar além das cicatrizes o levou a tomar a decisão mais cruel de sua vida: pedir o divórcio, abandonando-a quando ela mais precisava. E agora? Larissa havia dado a volta por cima de uma maneira que ele jamais poderia imaginar. Ela era a esposa do presidente da empresa para a qual ele trabalhava. Um homem admirado, bem-sucedido, exatamente o oposto do que Marcos se tornara. Além disso, Larissa não era mais a mulher frágil que ele deixou para trás. Ela havia se transformado em alguém poderosa, determinada e surpreendentemente linda. Nos dias que seguiram, Marcos tentou se manter discreto, fazendo seu trabalho de forma competente, mas sem chamar muita atenção. No entanto, a presença constante de Larissa na empresa o atormentava. Todas as vezes que a via, sua mente voltava ao passado, à sua covardia, ao amor que ele jogou fora por algo tão superficial. Como ele poderia ter sido tão cego? A cada reunião em que eles se encontravam,
Larissa se comportava de maneira profissional, nunca dando sinais de que havia algum ressentimento, o que, de certa forma, machucava ainda mais. Ela realmente o havia superado? Ele era apenas uma sombra do passado, enquanto ela vivia um presente glorioso. Mas um dia, ao final de uma longa tarde de trabalho, Marcos a encontrou sozinha no elevador. O ar entre eles ficou pesado. Larissa estava revisando alguns papéis e, por um momento, nem parecia notar sua presença. No entanto, Marcos sabia que precisava dizer algo. Ele precisava pedir perdão. Larissa, ele começou, sua voz quase falhando. Eu preciso te dizer uma coisa. Eu nunca deveria ter te deixado. Ela levantou os olhos, encarando-o com um olhar indecifrável, e respondeu com frieza. Eu não estou interessada no que você tem a dizer sobre o passado, Marcos. O que aconteceu já não importa mais. Aquelas palavras atingiram Marcos com força. Para ela, o passado realmente havia sido enterrado. E ele estava preso nas ruínas de suas próprias escolhas. Marcos sentiu uma dor profunda no peito ao ouvir as palavras frias de Larissa. O passado que o consumia parecia não ter mais importância para ela, e isso o devastava ainda mais. Ele esperava alguma reação, raiva, tristeza, qualquer coisa que provasse que, de alguma forma, ele ainda a afetava. Mas não. Para Larissa, ele parecia ser apenas um capítulo fechado. Nos dias que se seguiram, a rotina de Marcos na empresa se tornou cada vez mais insuportável. Cada encontro com Larissa era um lembrete do homem que ele havia sido e do quanto ela havia se transformado. Ele se perguntava como ela havia encontrado forças para se reconstruir após o acidente e sua traição. O que teria acontecido com ela depois do divórcio? Marcos sabia que a vida não havia sido fácil para Larissa naquela época, mas a mulher que ele via hoje era um enigma para ele. Determinando que precisava entender o que havia acontecido, Marcos começou a investigar discretamente. Ele descobriu que, após o acidente, Larissa enfrentou anos de tratamentos e cirurgias para reconstruir seu rosto. O processo havia sido longo e doloroso, tanto física quanto emocionalmente. Durante esse período, ela havia sido ignorada por quase todos, inclusive por ele, que deveria ter sido o seu maior apoio. Mas então, algo inesperado aconteceu. Larissa conheceu Carlos, um empresário de sucesso que, ao contrário de Marcos, não enxergava as cicatrizes dela como um fardo, mas como um símbolo de força e superação. Carlos viu em Larissa algo que Marcos havia sido cego demais para perceber. Uma mulher extraordinária, cuja beleza verdadeira estava muito além de sua aparência física. Com o apoio incondicional de Carlos, Larissa reconstruiu sua vida, não apenas no sentido estético, mas como uma mulher forte e independente. Ela se tornou sócia de Carlos, e juntos elevaram a empresa a um novo patamar. O amor que cresceu entre eles foi natural, baseado em respeito e admiração, algo que Larissa nunca tinha experimentado com Marcos. O golpe final para Marcos veio ao descobrir que Larissa havia se casado com Carlos pouco tempo depois de se recuperar totalmente. Ela não apenas se reerguera das cinzas, mas também encontrara um amor verdadeiro, alguém que a valorizava por quem ela era e não por sua aparência. Marcos, por outro lado, havia sido arrastado para o abismo de sua própria ganância e superficialidade. Com seus investimentos fracassados, ele havia perdido tudo: sua fortuna, suas propriedades, sua influência. Agora, ele era apenas mais um funcionário, vivendo uma vida de arrependimentos, enquanto Larissa florescia ao lado de um homem que lhe oferecia o que ele jamais foi capaz de dar. O que mais o atormentava era saber que não havia como voltar atrás. Marcos se via preso em sua própria miséria, enquanto Larissa vivia uma felicidade que ele nunca poderia alcançar novamente.
Com o peso da realidade esmagando-o, Marcos decidiu que precisava enfrentar seus demônios. Em uma manhã fria, ele tomou coragem e foi ao escritório de Larissa. A sede de um encerramento o impulsionou. Enquanto caminhava pelos corredores, seu coração pulsava descontrolado, a ansiedade apertando seu peito. Ele precisava de respostas, de um último momento para se explicar e, quem sabe, pedir perdão de maneira genuína. Ao entrar na sala, Larissa estava concentrada em seu trabalho, cercada por gráficos e relatórios. Ela ergueu os olhos e a expressão em seu rosto imediatamente se transformou em uma máscara de profissionalismo, sem traços do que um dia foram. Marcos engoliu em seco, hesitando por um instante. Larissa, eu preciso falar com você, disse ele, a voz um tanto trêmula. Ela assentiu, mas não pareceu muito interessada. Marcos, estou ocupada. O que você precisa? Sobre nós. Sobre o que aconteceu. Ele começou tentando reunir as palavras em sua mente. Eu sei que não há como consertar o passado, mas eu preciso que você saiba que sinto muito. Eu era um idiota. Deixei o medo me dominar e não soube te apoiar. Fui covarde. Larissa o olhou, avaliando suas palavras. Covarde? Isso é um eufemismo, não é? Você não só me abandonou, como também fez isso no momento em que eu mais precisei de você. Você me deixou sozinha em um dos períodos mais difíceis da minha vida. E agora, o que você espera que eu faça? Que eu te perdoe e tudo fique bem? Não espero isso. Só queria que você soubesse que eu me arrependo profundamente, Marcos respondeu, a frustração começando a subir em seu tom. Nunca foi fácil para mim viver com essa decisão. Eu sempre me perguntei como você estava, o que tinha acontecido com você. Um silêncio pesado pairou na sala. O olhar de Larissa se suavizou por um instante, mas rapidamente ela recuperou a compostura. Marcos, você não tem ideia do que eu passei. E honestamente, isso não importa mais. Minha vida agora é muito diferente. Eu estou feliz. Carlos é um homem incrível. E ele me apoia e me ama de um jeito que você nunca foi capaz. A menção de Carlos era como um soco no estômago para Marcos. Ele se sentiu pequeno e impotente, consumido por um sentimento de injustiça. Mas você merece saber que eu realmente me preocupo com você. O que nós tivemos um dia... Um dia? Larissa interrompeu, seus olhos brilhando com uma mistura de dor e raiva. Você fala do que tivemos como se tivesse sido algo significativo, mas você mesmo destruiu tudo. Você não pode voltar e tentar justificar suas ações, Marcos. A vida não funciona assim. Ele estava prestes a responder quando a porta da sala se abriu e Carlos entrou. O homem exalava carisma e poder, e a presença dele fez com que Marcos se sentisse ainda menor. Carlos percebeu a tensão no ar e dirigiu um olhar curioso para Larissa. Está tudo bem aqui? Carlos perguntou, sua voz suave, mas com um tom protetor. Larissa sorriu para Carlos, e o coração de Marcos se partiu ao vê-la tão feliz. Sim, estamos apenas conversando sobre o passado, ela disse, sem qualquer emoção. Carlos olhou para Marcos, e a sensação de rivalidade e desprezo era palpável. Marcos, se precisar de algo, estou à disposição, ele disse cordialmente. Mas a maneira como pronunciou as palavras deixava claro que Carlos não estava realmente interessado no bem-estar dele. Marcos sentiu um nó na garganta. Ele estava em um terreno perigoso e, sem querer, estava se expondo a um confronto que poderia ser devastador. Obrigado, Carlos. Apenas vou me retirar, Marcos disse, tentando manter a dignidade. Ele deu um passo para trás, sua mente girando com pensamentos sobre como tudo havia mudado tão rapidamente. Uma vez, ele foi o homem que Larissa amava. Agora, ele era apenas um eco de seu passado. Após deixar a sala de Larissa, Marcos vagou pela empresa como um fantasma.
O ambiente que um dia fora seu lar agora o fazia sentir-se como um estranho. Cada canto do escritório trazia lembranças de momentos que agora pareciam tão distantes. A sensação de perda o perseguia, como se fosse uma sombra, lembrando-o de tudo o que ele havia destruído. Com a mente cheia de confusão, Marcos decidiu ir ao bar local após o expediente. Ele precisava de um lugar para pensar, para deixar os pensamentos e emoções fluírem sem pressa. Assim que se sentou, pediu um copo de uísque, esperando que a bebida ajudasse a anestesiar sua dor. Enquanto observava os clientes ao seu redor, ele se pegou refletindo sobre a escolha que fizera anos atrás. Larissa sempre fora o amor de sua vida, a mulher que o inspirava e o desafiava a ser melhor. E em vez de lutar por ela, ele a abandonou. O peso dessa decisão estava se tornando insuportável. Como pôde ser tão insensível? Depois de alguns copos, seu celular vibrou na mesa. Era uma mensagem de seu antigo sócio, Rogério. Ei, Marcos, você está por aí? Precisamos conversar. Tem algo importante que pode te interessar. Ele hesitou, mas a curiosidade superou a dúvida. O que Rogério poderia querer? Com um sopro de esperança, ele respondeu: Claro, onde nos encontramos? Minutos depois, eles se encontraram em um café próximo. Rogério parecia animado, quase radiante. Marcos, você não vai acreditar no que consegui. Lembra daquela antiga ideia de startup que você e eu discutimos? Bem, parece que podemos reativá-la. Investidores estão interessados. Marcos sentiu um fio de esperança se acender em seu coração. Poderia ser a chance de reerguer sua vida, de reconquistar algo que parecia perdido para sempre. Mas logo a dúvida tomou conta. E quanto a Larissa? Ela é a esposa do presidente agora. Como você acha que ela se sentiria se eu voltasse para o mundo dos negócios? Se eu tentasse entrar em contato de novo? Rogério balançou a cabeça, desdenhando. Larissa? Ela é só uma mulher, Marcos. Você precisa se concentrar em si mesmo. Se você não agir agora, vai perder a única oportunidade que poderá ter de voltar ao topo. Esqueça o passado e foque no futuro. Na manhã seguinte, Marcos acordou com um novo propósito. Ele não poderia mais viver à sombra de suas escolhas passadas. Precisava agir. Com o coração acelerado, decidiu que o primeiro passo seria encontrar Larissa novamente. Não como um ex-marido em busca de perdão, mas como um homem que desejava ser melhor. Ele precisava mostrar a ela que havia mudado, que estava disposto a lutar por uma segunda chance. Não no amor, mas como uma pessoa digna. Com a mente clara e uma lista de pontos que queria discutir, Marcos se arrumou e se dirigiu à empresa de Larissa. Ele sabia que a abordagem deveria ser cuidadosa. Não queria parecer insistente ou intrusivo, mas também não podia deixar que o medo o paralisasse novamente. Ao chegar ao prédio, seu coração batia forte. Ele subiu os degraus e pediu para ser recebido por Larissa. O recepcionista, reconhecendo-o, fez uma expressão neutra e ligou para o escritório dela. Com um aceno nervoso, Marcos esperou, sua mente correndo em círculos. Ela pode te receber agora, anunciou o recepcionista, e Marcos seguiu em direção à sala de Larissa, cada passo pesando mais do que o anterior. Ao abrir a porta, ele a viu sentada em sua mesa, concentrada em um relatório. Marcos, ela disse sem emoção, o que você está fazendo aqui? Ele engoliu em seco, tomando um momento para organizar os pensamentos. Larissa, eu preciso falar com você. Eu sei que o que fiz foi imperdoável, mas eu mudei. Eu não sou mais aquele homem. Ela o encarou com um olhar de ceticismo. E como eu posso acreditar nisso? Você tinha uma vida perfeita e a jogou fora por causa do medo. Por que eu deveria acreditar que você está aqui por algo mais do que sua própria culpa? A resposta dela o cortou como uma faca, mas ele não desistiria. Porque eu não estou aqui apenas por mim. Eu estou aqui por você. Eu quero entender o que você passou, como você se reergueu e o que posso fazer para mostrar que sou diferente agora.
Larissa suspirou, claramente desgastada pela conversa. Marcos, eu já superei tudo isso. Eu tenho uma vida nova agora. Não precisa me procurar para aliviar sua consciência. Eu sei que posso nunca recuperar o que perdemos, mas gostaria de ser uma parte da sua vida, mesmo que apenas como um amigo. A verdade é que me preocupo com você, e sempre me importei. Você se tornou uma mulher incrível, e estou impressionado com tudo o que conquistou. Ela o observou em silêncio, sua expressão suave. Não posso simplesmente esquecer tudo isso. O que você fez ainda está vivo dentro de mim. E para ser honesta, Carlos não é apenas um marido. Ele é um parceiro em todos os sentidos. Ele me apoiou quando você não estava lá. E eu estou esperando um filho dele, Marcos. As palavras dela o atingiram como um soco no estômago. Ele tinha um filho. O peso da revelação era esmagador. Todo o arrependimento e a culpa por ter abandonado Larissa agora se entrelaçavam com a ideia de que ele havia perdido a chance de ser pai. Marcos se sentiu desmoronar, mas não era hora de se entregar à dor. Ele precisava mostrar força. Eu não estou pedindo que você esqueça, Larissa. Apenas quero uma oportunidade de me redimir. Posso não ser mais rico ou poderoso, mas posso ser alguém em quem você pode confiar novamente. Por um breve momento, o rosto de Larissa vacilou, e ele percebeu um vislumbre de emoção em seus olhos. Mas logo ela se recompôs, sua expressão se endurecendo novamente. Desculpe, Marcos. Eu não sei se posso fazer isso. A vida seguiu em frente, e eu também. Com isso, ela se virou para o computador, encerrando a conversa de forma abrupta. O coração de Marcos se partiu em 1000 pedaços, mas ele se obrigou a permanecer firme. Era hora de aceitar a verdade. Seu passado com Larissa estava enterrado, e ele precisava encontrar um novo caminho, mesmo que isso significasse deixar de lado seus próprios desejos. Enquanto se dirigia para a porta, uma ideia repentina cruzou sua mente. E se ele pudesse se provar? E se ele realmente fizesse algo significativo que mostrasse sua mudança? Ele parou por um instante, decidido a não desistir. Uma nova missão se formou em sua mente. E desta vez, ele não estava apenas pensando em si mesmo. Ele precisava agir não apenas para sua própria redenção, mas também para fazer parte da vida do filho que ele nem conhecia, mas que agora era sua maior motivação. As palavras de Rogério ecoaram em sua mente, enquanto ele tentava decidir. Era realmente possível se redimir? Poderia recomeçar e, quem sabe, ganhar o respeito de Larissa novamente? Ele tinha um desejo ardente de fazer as coisas certas, não apenas por ele, mas por ela. Mas a dúvida persistia. Ao voltar para casa naquela noite, a mente de Marcos estava agitada. Enquanto olhava pela janela do táxi, ele avistou um letreiro luminoso com o nome da empresa de Larissa e Carlos. Era como um lembrete cruel do que ele havia perdido e do novo mundo que havia se formado à sua volta. Ele se perguntou se havia alguma chance de ela o perdoar algum dia. Seus olhos se encheram de lágrimas ao pensar nas escolhas erradas que havia feito e nas oportunidades que havia perdido. A imagem de Larissa ao lado de Carlos o seguia como uma sombra. Naquela noite, Marcos decidiu que precisava tomar uma atitude. Se havia uma chance de recomeçar e fazer as coisas certas, ele não poderia deixá-la escapar. Precisava encontrar uma maneira de se redimir, de reconquistar não apenas sua dignidade, mas o amor de Larissa. Com essa determinação, ele foi para a cama, planejando seu próximo movimento. Com o coração pulsando, Marcos deixou o escritório de Larissa com uma nova determinação. Ele sabia que não poderia simplesmente desaparecer de suas vidas, tanto a de Larissa quanto a do filho que ela estava esperando. Ele precisava descobrir uma maneira de se aproximar dela, de fazer parte desse novo capítulo, mesmo que isso significasse ser apenas uma sombra.
um apoio discreto. Nos dias que se seguiram, ele começou a buscar maneiras de se envolver. Trabalhando em sua nova posição na empresa, Marcos se dedicou a realizar suas tarefas com excelência. Ele se esforçava para ser notado, não pela busca de reconhecimento, mas pela possibilidade de ser visto como alguém que poderia contribuir, alguém que poderia ser respeitado novamente. A cada reunião, a cada projeto em que se envolvia, ele se perguntava como poderia se aproximar de Larissa. O que poderia fazer para que ela visse que ele havia mudado? O que poderia fazer para conquistar a confiança dela, mesmo que em uma base puramente platônica? Foi então que surgiu uma oportunidade. A empresa estava organizando um evento beneficente para ajudar uma instituição que apoiava mães solteiras. Era a chance perfeita para Marcos mostrar a Larissa que ele se importava com causas que eram importantes para ela. Ele decidiu que se tornaria o responsável pela organização do evento, um papel que exigiria dedicação e esforço, mas que também lhe daria uma plataforma para se destacar. Marcos trabalhou incansavelmente nos preparativos. A cada passo, seu pensamento se voltava para Larissa. Ele sonhava com o momento em que poderia finalmente dizer a ela que se importava não apenas com sua vida, mas também com a vida do filho que ela carregava. Um filho que ele não sabia que existia na época em que a abandonou, pois ela estava grávida e nunca teve a chance de lhe contar. Agora, esse garoto já era crescido, e a ideia de perder essa conexão o atormentava. Quando o dia do evento chegou, a atmosfera estava carregada de expectativa. O salão estava decorado com elegância, repleto de convidados que compartilhavam a mesma paixão por ajudar. Larissa apareceu radiante, seu sorriso iluminando o ambiente. Ao vê-la, Marcos sentiu seu coração disparar. Ela estava linda, mas o que mais o impressionou foi a maneira como ela se movia entre as pessoas, cheia de confiança e graça. Ele fez questão de se aproximar dela. Larissa, ele começou tentando manter a calma. Eu queria que você soubesse quanto admiro o que você faz aqui. Esse evento é incrível. Ela o olhou, surpresa, mas não o rejeitou. Obrigada, Marcos. É um projeto que significa muito para mim. Estou feliz que você se envolveu. O tempo passou, e enquanto o evento avançava, eles tiveram a chance de conversar mais. Marcos sentiu que cada palavra trocada era uma pequena ponte sendo construída entre eles. Ele não tinha certeza se havia alguma esperança de reconciliação, mas pelo menos estava conseguindo a atenção dela. Quando a noite chegou ao fim, Marcos se sentiu exausto, mas satisfeito. Ele havia conseguido fazer um bom trabalho e, mais importante, havia conseguido abrir um diálogo com Larissa. Porém, enquanto observava Larissa se despedir dos convidados, seu olhar encontrou o de Carlos, o marido dela, que se aproximou dela com um sorriso de satisfação. Você se destacou, querida, Carlos disse, envolvendo-a em um abraço. Estou orgulhoso de você. Marcos sentiu uma pontada de dor no peito ao ver a intimidade entre eles. Carlos não era apenas o novo amor de Larissa. Ele era o que Marcos não havia conseguido ser. No entanto, ao olhar para Larissa, ele percebeu que ela estava feliz e realizada. Ele precisava ser honesto consigo mesmo. A felicidade dela era a prioridade, mesmo que significasse que ele nunca poderia ter um lugar ao lado dela. No entanto, ele não podia desistir do filho. A ideia de ser um pai presente, mesmo que invisível, começou a se cristalizar em sua mente. Se não pudesse ter Larissa, então lutaria para ser um pai digno do filho que ela estava prestes a trazer ao mundo. Ele só precisava de um plano, algo que o ajudasse a se infiltrar lentamente na vida dela. E assim, com uma nova meta em mente, Marcos começou a traçar sua estratégia. Ele sabia que essa jornada não seria fácil e que o caminho estava repleto de incertezas, mas estava decidido a fazer o que fosse preciso. Ele não poderia mudar o passado, mas quem sabe, poderia criar um futuro que incluísse o amor de um pai e o respeito de uma mãe.
Com isso, a luta de Marcos estava apenas começando. Os meses passaram, e a cada dia que se seguia, Marcos se dedicava não apenas ao seu trabalho, mas também a encontrar formas de se aproximar de Larissa, e principalmente de seu filho, Lucas. Ele sabia que não poderia reverter o que havia acontecido no passado, mas tinha esperança de que, ao mostrar seu amor e seu compromisso, talvez pudesse ganhar um lugar na vida deles. Larissa, mesmo cautelosa, começou a abrir seu coração. Ela via em Marcos uma mudança genuína, uma disposição para ser um pai presente, mesmo que ainda carregasse as cicatrizes do passado. Durante um final de semana, enquanto organizavam um passeio em família para um parque, ela decidiu que era hora de permitir que Marcos conhecesse Lucas. O garoto tinha apenas 7 anos, mas já era curioso e esperto, com o mesmo sorriso que ela carregava. No parque, o encontro entre pai e filho foi carregado de emoções. Lucas olhou para Marcos com uma mistura de dúvida e expectativa. Quando Marcos se ajoelhou para se apresentar, o garoto, um pouco hesitante, estendeu a mão. Oi, eu sou o Lucas. Você é meu pai? As palavras cortaram o coração de Marcos como uma faca. Ele assentiu, a voz embargada pela emoção. Sim, sou eu, Lucas. E estou muito feliz em te conhecer. O dia se desenrolou entre risos, brincadeiras e muitas histórias. Larissa observou à distância, um misto de felicidade e melancolia invadindo seu peito. Era lindo ver seu filho se divertindo com um pai que, mesmo ausente por tanto tempo, estava disposto a fazer o que fosse necessário para ser parte de sua vida. Entretanto, à medida que a tarde avançava, Larissa sentiu uma onda de realizacal. Carlos, seu parceiro, estava ao seu lado, sempre presente, oferecendo apoio não apenas a ela, mas também a Lucas. Ele sempre foi o homem que cuidou dela em seus momentos de fragilidade, que esteve ao seu lado quando mais precisou. E mesmo com a aproximação de Marcos, Larissa percebeu que seu coração estava no lugar certo. Quando o sol começou a se pôr, tingindo o céu com tons de laranja e rosa, Larissa se aproximou de Marcos. Você fez um ótimo trabalho hoje, disse ela com um sorriso sincero. Lucas realmente gostou de passar tempo com você. Obrigado, Larissa, Marcos respondeu, a emoção transparecendo em sua voz. Eu prometo que sempre estarei aqui para ele se você permitir. Ela o olhou nos olhos, lembrando-se de tudo que haviam passado. Marcos, eu vejo a mudança em você e sei que você está tentando, mas eu também preciso ser honesta. Carlos é o homem que me ajudou a me levantar. Ele é o pai que Lucas conhece. Eu não posso voltar atrás. A verdade do que ela disse não era fácil, mas Marcos já havia aceitado a possibilidade. Ele queria, acima de tudo, que Larissa e Lucas fossem felizes. Eu entendo, ele respondeu, a voz cheia de gratidão. Só de poder estar aqui, de poder conhecer meu filho, isso já é um grande presente para mim. Larissa sorriu, tocada pela maturidade dele. Podemos fazer isso juntos, como uma família, se você quiser. Não precisa ser perfeito, mas podemos nos apoiar. Assim, uma nova dinâmica se formou. Marcos continuou a se aproximar de Lucas, participando de sua vida sem desrespeitar o espaço que Carlos ocupava. Ele aprendeu a ser um pai presente e, mesmo sem o romance que uma vez sonhou, encontrou satisfação em ser uma parte importante da vida do menino. Com o tempo, Larissa e Marcos construíram uma amizade sólida, baseada em respeito e compreensão, enquanto Carlos se mostrou um pai e parceiro amoroso, criando um ambiente saudável para Lucas crescer. E o garoto, cercado de amor, não só tinha uma mãe forte e protetora, mas também um pai biológico que, apesar dos erros do passado, estava disposto a dar tudo de si. E assim, em meio a perdão e novos começos, todos encontraram sua felicidade. Marcos descobriu que o amor verdadeiro nem sempre se manifesta como esperávamos.
mas que o importante é que ele existe em várias formas. E na vida de Lucas, ele era uma parte essencial. Não como um homem que poderia ter tudo, mas como um pai que sempre esteve lá, mesmo quando não sabia. Os meses seguintes trouxeram um ritmo novo e acolhedor para as vidas de Larissa, Carlos, Lucas e Marcos. O laço que se formou entre pai e filho crescia a cada encontro. Marcos se dedicou a participar ativamente na vida de Lucas, sempre com o apoio de Larissa e Carlos, que se mostraram abertos à nova dinâmica. As tardes se tornaram momentos de descoberta e alegria, onde Marcos levava Lucas para praticar esportes, visitar museus e até participar de pequenos projetos escolares. Um dia, enquanto jogavam futebol no parque, Lucas se destacou em um chute certeiro, marcando um gol impressionante. Ele pulou de alegria e Marcos não pôde conter o riso. "Isso foi incrível, garoto. Você deve se inscrever para um time de futebol." O sorriso de Lucas brilhou ainda mais. "Você acha mesmo?" "Claro, você é um verdadeiro craque", Marcos respondeu, e o garoto se encheu de confiança. Aqueles momentos, repletos de risadas e brincadeiras, estavam criando memórias que, mesmo que Marcos não fosse o pai que Lucas conhecia desde o início, ele se tornava uma figura importante na vida dele. À noite, Larissa e Carlos frequentemente se sentavam para conversar sobre como tudo estava se desenrolando. "Sabe, eu nunca pensei que a aproximação de Marcos seria tão positiva para Lucas", Carlos comentou certa vez com um olhar pensativo. "Ele realmente parece estar se esforçando para ser uma boa influência." Larissa concordou, lembrando-se de como a presença de Marcos poderia ter sido uma fonte de dor no passado, mas agora parecia trazer apenas luz. "Sim, e é bom para Lucas ter mais uma pessoa que se importa com ele. É um equilíbrio saudável." Com o tempo, Larissa começou a perceber que havia também uma conexão especial entre ela e Marcos, mesmo que não fosse romântica. Era uma amizade que se baseava na compreensão do que ambos haviam enfrentado. Eles se tornaram aliados, conversando sobre os desafios da parentalidade, as alegrias e as dificuldades de criar um filho. Essa conexão cresceu a partir de suas experiências compartilhadas e da empatia que desenvolviam um pelo outro. Certa tarde, durante um café em uma pequena cafeteria do bairro, Larissa e Marcos tiveram uma conversa significativa. "Você sabe", disse Larissa, enquanto mexia seu café, "no fundo, eu nunca deixei de acreditar que você poderia ser um bom pai. Apenas estava com medo de que isso não acontecesse." Marcos a olhou nos olhos, grato por sua confiança. "Eu sei que cometi erros, mas a verdade é que, mesmo quando te deixei, eu sempre pensei em você e no nosso filho. Quando soube que você estava grávida, eu me senti completamente perdido e arrependido." Larissa assentiu, lembrando-se de como aquele momento a abalou profundamente. "Foi difícil, mas eu segui em frente. O apoio de Carlos foi essencial. Ele me ajudou a superar muitos dos meus medos e inseguranças." A conversa se aprofundou, revelando sentimentos que ambos guardavam. Apesar do que aconteceu, havia um entendimento crescente sobre como a vida os havia moldado. "Sei que não somos mais o que éramos antes", disse Marcos. "Mas eu quero ser um bom exemplo para o Lucas e para você. Quero que você veja a mudança em mim." E assim, um novo vínculo foi formado, não como amantes, mas como amigos que se apoiavam e aprendiam juntos. As semanas se transformaram em meses, e a amizade deles se consolidou em uma sólida aliança. Em momentos de celebração, como aniversários e datas especiais, Larissa e Carlos incluíam Marcos, tornando-o parte da vida familiar. Certa noite, Larissa decidiu organizar uma pequena festa surpresa para Lucas, convidando alguns amigos da escola. Carlos e Marcos se uniram para ajudar na decoração, na escolha do bolo
e em tudo o que pudesse fazer do aniversário do garoto um evento memorável. O dia estava ensolarado e a alegria permeava o ar. Quando Lucas chegou à festa, seus olhos se iluminaram ao ver todos os amigos reunidos. Ele correu em direção à mesa do bolo, onde havia um bolo temático de super-heróis, seus personagens favoritos. O sorriso que iluminou o rosto do menino fez o coração de Larissa se encher de felicidade. Ela observou Lucas interagir com seus amigos e se lembrou de como era essencial proporcionar esses momentos de alegria a ele. Marcos, que havia se aproximado com um presente especial, uma bola de futebol autografada por um jogador famoso, se uniu a eles. "Feliz aniversário, campeão!" ele exclamou entregando o presente. O rosto de Lucas se iluminou de felicidade. "Uau! Muito obrigado, Marcos." Ao longo da festa, Larissa percebeu o quanto Marcos estava se tornando parte daquela nova família. Ele ajudava a servir os convidados, brincava com as crianças e compartilhava risadas com Carlos. Não era o que ela havia imaginado em seus piores pesadelos anos atrás, mas era um cenário que ela nunca soube que poderia existir. Uma vida tranquila e harmoniosa, onde o passado era apenas um esboço de superação. Porém, enquanto a festa se desenrolava, Larissa sentiu uma pontada de nostalgia. A felicidade que a cercava era palpável, mas ela se lembrou de como tudo havia mudado em sua vida. Em um momento de reflexão, foi até o jardim para respirar um pouco de ar fresco, pensando na jornada que os havia trazido até ali. Marcos, percebendo que ela havia se afastado, seguiu-a. "Você está bem?" ele perguntou preocupado. Larissa olhou para ele e seus olhos brilharam com a sinceridade do momento. "Sim, só pensando sobre tudo isso. É incrível ver como conseguimos superar nossos medos e construir algo bonito para Lucas." Marcos assentiu, a compreensão refletida em seu olhar. "Nunca pensei que teria essa chance. Eu realmente agradeço por me permitir fazer parte da vida dele." O momento foi interrompido quando Carlos se juntou a eles, com um sorriso satisfeito. "Larissa, Marcos, você não vai acreditar. Lucas está quase ganhando um campeonato de dança com os amigos." Os três riram juntos, e a alegria encheu o ar ao redor. Ao retornar à festa, Larissa se sentiu grata por ter reconstruído sua vida, mesmo que de uma maneira diferente da que havia imaginado. Ela e Marcos haviam encontrado um novo tipo de amor. Um amor baseado em respeito, amizade e apoio mútuo. E ao olhar para Lucas, ela sabia que ele tinha tudo o que precisava para crescer feliz. Uma mãe amorosa, um pai que se importava e um homem que havia aprendido a valorizar a família, mesmo em meio à dor do passado. A vida tinha suas reviravoltas, mas Larissa aprendeu que, mesmo nas circunstâncias mais inesperadas, o amor pode florescer de maneiras que nem sempre entendemos. E enquanto ela e Marcos continuavam a traçar um caminho juntos, a promessa de que o futuro seria brilhante pairava no ar, como um sol nascente. E assim, a história deles continuou, não como um conto de fadas, mas como uma jornada de crescimento e amor que, no final, trouxe felicidade e paz.